muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Angélica Oliveira, falando aqui diretamente de Orlando. E eu quero agradecer você que está acompanhando a gente, que tem comentado, mandando vários e-mails, tem seguido. Sou super feliz. E que você percebeu que nós fazemos com muito carinho toda semana convidados escolhidos a dedo. E hoje não poderia ser diferente. Hoje nós estamos com a Ana Luísa. Muito obrigada, Ana. Um prazer receber você aqui nesse programa tão especial, escolhido assim a dedo. Ah, e eu que agradeço. Eu tô tão feliz. Sabia que é meu primeiro podcast? Olha aí, gente, que coisa boa. Sim, tô muito lisonjeada. Tá tudo muito lindo. Tô adorando participar. Falar que tá muito lindo, realmente eu sou suspeita a falar, gente, porque eu achei esse cenário maravilhoso. Vou falar sobre isso, da empresa que nos abriu a porta. Nós vamos falar sobre isso, que a Ana conhece essa empresa um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas voltando aqui sobre a Ana, compartilha com a gente, tá com quanto tempo de América? Porque esse rostinho bonitinho, novinho, gente, que essa cara, vocês não fiquem achando que ela é novinha. Tem muita história para contar, muito conteúdo, eu conheço, acompanho de perto, então fica até o final. Sempre eu guardo o melhor pro final. Ana, conta pra gente, como é que você veio parar? Você veio de onde do Brasil? Eu vim de Goiânia. Goiânia. E por que veio para Orlando direto? Vim para Orlando direto. Não queria ter ido para Massachusetts, mas como Deus te ama. Olha, cada dia que eu passei aqui eu confirmei que realmente Deus me ama, foi providencial. Às vezes, se eu tivesse ido para outro lugar eu não teria ficado aqui. Olha. Principalmente porque eu cheguei antes da pandemia, né? Uhum. E ter ficado aqui na Flórida durante a pandemia, que foi um estado que a gente atravessou esse período mais rapidamente e logo já conseguimos retomar as atividades, foi determinante para eu conseguir continuar nos Estados Unidos. Olha isso. Então você veio de Goiânia, você veio, já tinha filho, não tinha filho? Não tinha. Já estava casada? Sim. Então veio, casalzinho novo, sem filhos. E aí, você veio com uma expectativa, qual era? Sim. Eu já estava formada, né, relativamente estabilizada no Brasil. Eu me formei em Direito e eu fiz pós-graduação em Administração de Empresas e sempre trabalhei dentro de escritórios. Só que eu já tinha 6 anos de carreira, né, já estava relativamente bem posicionada, já sabia o que eu queria, o que eu não queria, mas e eu sempre me apaixonei, eu sempre fui muito apaixonada pela língua inglesa. Eu sempre tive muita facilidade, muita afinidade, então eu queria falar, eu queria ser fluente, queria testar, né, colocar isso à prova, porque eu sempre estudei, sempre lia tudo em inglês, sempre busquei muito contato, todos os conteúdos que eu consumia, eu sempre fui muito fascinada com essa questão dessa comunicação, o tanto que você atinge X pessoas falando o seu idioma nativo e você pode multiplicar isso exponencialmente falando outro idioma e assim sucessivamente, né? Não tive mesma facilidade para inglês do que para outros idiomas, né? Igual tem várias pessoas aí que têm muita facilidade para falar 4 idiomas, mas eu sempre tive com inglês. E eu vim a passeio, uma vez fui para Los Angeles, Califórnia e Nevada, né? Estive em Los Angeles e Las Vegas. E aí eu fiquei meio assim, deslumbrada. Olha aí. Mas na verdade não foi o deslumbramento pela viagem. Já há alguns anos antes, eu estava, eu não sei assim, até hoje, mesmo que eu tenha já que compartilhar isso, eu ainda não consegui encontrar a melhor palavra. Mas sabe assim, era uma insatisfação que eu sentia que eu não sabia muito apontar. Porque eu estava casada, eu já tinha 2 formações, eu estava trabalhando, eu estava satisfeita, mas era como se eu conseguisse enxergar todo o horizonte da minha vida, assim, eu conseguia ver 30 anos, 50 anos, sem nada muito diferente acontecendo. Você não via assim um progresso? Talvez esse dia estava mais ou menos perto do topo do que... Não ia passar muito daquilo? Não, eu ainda poderia. Com certeza, eu teria muito espaço ainda para avançar profissionalmente. Mas é como se... eu estava numa cidade em que toda a minha família estava ali. Todo mundo tentou. Ninguém nunca tinha tentado fazer alguma coisa como essa que eu estava considerando no momento. E a gente... O meio, assim, minhas amizades, a família muito próxima...
E era como se eu já conseguisse enxergar tudo o que aconteceu. Bom, tem um trabalho, vou continuar ali naquele trabalho, e aí vou engravidar 1, 2, 3 vezes, vou morar ali e vou ficar... Não tinha tantas perspectivas, né? Isso que eu tô falando, não tinha Exato, era como se eu aquela não rotina que... sendo um ciclo, talvez. provocada o suficiente. Eu queria ser provocada de uma maneira diferente, eu queria novas experiências. Então foi por isso assim que eu vim. Goiânia, é óbvio que é uma cidade que tem um histórico de violência, mas não é como em outras cidades do país. Sim, entendi, não foi isso que te motivou a vir pra cá. Não, nem assim, falta de trabalho, ou entendi. Violência, insustentável, preocupação pela minha vida. Não foi isso. Eu queria experimentar coisas novas, eu queria ser provocada de uma maneira diferente para reagir também. Eu queria um repertório, entendeu? Eu queria me colocar numa situação em que eu tivesse queria ser desafiada. Redefinir tudo. Conseguiu, né? Porque ser imigrante é um desafio. Olha, tem que tomar cuidado com o que deseja, viu? Porque acontece. Exatamente, mas eu acho que essa ignorância, ela meio que me protegeu, assim. Ah, perfeito, você não tinha noção do desafio. Não. Entendi. Ana, compartilha com a gente como é que foi sua jornada de empreendedorismo aqui, sua jornada profissional. Porque hoje é fácil olhar para trás e contar, mas quando você chegou, você não sabia como ia ser. E aí, como é que foi o começo? Não, com certeza. E a minha jornada empreendedora não começou naquele momento. Boa! Ela começou bem depois. Logo que eu cheguei, perguntei para as pessoas assim que a gente já conhecia, né? Como eu faço para arrumar um trabalho mais rápido? Eu preciso ganhar em dólar alguma coisa já. E aí falaram, bom, você pode começar na limpeza ou você pode buscar algum trabalho em restaurante, porque são os lugares que têm a mais alta rotatividade. Falei, bom, como eu tenho inglês, eu vou buscar o restaurante, né? Porque aí a gente pode pensar em tip e etc. Então, fui começar a trabalhar em restaurante. Segura. Olha só que eu já vi no comportamento da Ana. Já disse, né? Sou estrategista comportamental. Não posso olhar para uma conversa dessa e não te trazer nenhum insight. Ela já foi visionária, usando todos os recursos que ela tinha em mãos. Ela não foi para o caminho só mais fácil, ela foi para um caminho que poderia trazer um retorno. Foi intencional na sua decisão, explorando tudo que você tinha nas mãos. Muito bem. Exatamente. E até mesmo porque, sinceramente, eu acho que o serviço de garçonete, se você tem nenhuma experiência, vai ser mais difícil do que o de limpeza. Independente de você ter inglês ou não. As pessoas acham, eu falo porque eu achava, por isso estou abrindo esse parênteses. Não deve ser muito difícil, né? A pessoa faz um pedido, você entrega. E é Só isso. Não. Inclusive, foi bastante desafiador eu conseguir acompanhar o ritmo, né? Porque você é contratado, as pessoas esperam que você tem que entrar ali e pegar uma sinergia com o time muito rápido. Então, outra coisa também foi a questão de você trabalhar em equipe e de você não atrapalhar o que já acontece ali. Antes de você chegar, já acontecia antes. Boa. Exatamente. E aí a gente é uma peça que entra na engrenagem e eu não posso travar nenhum processo ali, né? Eu estou falando, trabalhei em restaurantes que tinham um movimento grande. Então, tive que me adaptar e o inglês foi o menor das minhas dificuldades. Realmente, assim, essa questão de poder treinar a minha fluência foi uma oportunidade excelente e também para eu fazer esse contraponto, assim, eu já comecei desmistificando muitas impressões que eu tinha e sentindo o que eu estava recebendo, o que eu tinha pedido, que era para ser desafiada de formas diferentes, para ser despertada também como nunca antes naquele momento. Mal sabia você a oração que você estava fazendo, hein? Foi, Angélica. Pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Exatamente. E aí eu tava trabalhando, né? E pensando assim, já tentando fazer planos e tentando conhecer pessoas. Nossa, o que que... Porque aí terminou que, como eu fui trabalhar naquele ambiente, conheci pessoas que estavam só envolvidas, né? Que já tinham trabalhado com restaurante, ou, enfim. E aí eu queria conhecer mais pessoas, só que também não tinha muito tempo, né? Mas, então eu conversava com os clientes e eu conversava com quem passava para tentar me situar, porque a tendência é que você se acomode, sempre vai ser. Enquanto eu estava ali tentando me encaixar naquele time, eu estava muito dedicada.
Porque quando eu me proponho a fazer alguma coisa, né, eu estava muito dedicada. E depois, quando eu consegui performar, eu fiquei levemente mais tranquila. Aí eu falei, não posso ficar tranquila, não é permitido, não sair de Goiânia para ficar tranquila ainda, tá muito cedo. Que legal, você inquieta, né? Você não aceita se acomodar. Não, Top. eu sou. Só que aí veio a pandemia. Eu cheguei em junho de 2019, trabalhei bastante, e finalzinho de fevereiro ali, fica em casa agora. E eu falei, bom, esse negócio deve durar aí, sei lá, Coisa pouca, né? uma semana. Eu já tinha passado um furacão, né, no final de 2019, a gente ficou 3 dias em casa, né, e eu falei, vai ser um negócio coisa. assim, vai ser tranquilo, né. E passou o primeiro mês, e passou o segundo mês, e eu não fiz nada. Eu não saí de casa, eu não procurei um trabalho paralelo, eu não fui fazer... Eu tinha um dinheiro na conta e eu fiquei em casa. E como é que foi com uma criança pequena em casa? Ainda não tinha. Não tinha criança, é verdade. Ainda não tinha. Não, eu nem sei, menina, que história que eu ia estar contando hoje. Graças a Deus, então. Isso era só Entendi. eu, ainda não tinha a Olivia. Entendi. E nesse momento, ficando em casa, eu falei, eu tenho que achar outra coisa pra fazer. Porque toda essa parte de Orlando, né, restaurante, hotelaria, passeio, Fechado. turismo. Tudo fechado. Exatamente. E é uma impressão, assim, quando a gente chega, o que você pensa você sempre vai achar trabalho nessa área. Entendeu? Por mais que às vezes você não conheça muita gente, né, não tenha ali muita experiência, vai precisar aprender alguma coisa nova, você sempre vai achar trabalho, né, nessa ramificação, todos os negócios adjacentes envolvendo ali turismo, né? Só que não. E a Disney fechada, e tudo fechado. Falei, eu tenho que achar alguma outra coisa para fazer que me situe dentro desse país, que eu consiga ter uma visão de como as coisas funcionam. Aí eu já estava pensando em como eu podia trazer a minha bagagem. Porque por mais que eu soubesse que eu não me tornaria, né, que eu não exerceria a advocacia aqui, né, que eu não ia conseguir achar um emprego na minha área, Não tão rápido, pelo menos. Exatamente. Né? Mas assim, o que eu já tinha vivido, a minha experiência profissional, eu poderia. Eu tinha trago ela comigo. Sim, sim. Eu só precisava achar um espaço para que eu conseguisse desenvolver isso. E como eu tinha trabalhado em escritório a minha vida toda, e a minha pós era em administração de empresas, eu falei, qualquer função administrativa, qualquer escritório, eu vou conseguir. E também, mais uma vez, eu falo inglês. Então, assim, não tem como eu não conseguir eu conseguir performar bem se eu encontrar um trabalho em qualquer parte. E aí, eu fui buscar em escritório de contabilidade. Porque eu falei, com certeza, vai me dar uma visão. Eu vou conseguir expandir a minha cabeça de como as coisas funcionam aqui. E a primeira aplicação, eu consegui o trabalho e comecei a trabalhar. Isso foi depois da pandemia, acho que foi em maio de 2020. Foi logo depois, acho que foi maio, exatamente. E aconteceu exatamente o que eu sabia assim, que ia acontecer. Foi um uau! Foi uma expansão total de consciência de como você transita por aqui. Como imigrante, as coisas que você tem que aprender, mas também a carga de obrigações que você, como residente nesse país, né? Você tem que... E como lidar com isso. E eu acho que me ajudou também a entender um pouco de como é a mentalidade, né, do americano na resolução das coisas, entendeu? Existe uma presunção de boa-fé aqui. No Brasil, a gente está acostumado com uma presunção de má-fé. Nossa, você falou uma coisa muito interessante. Como a perspectiva da cultura muda. Sim. Porque nós achamos, eu vejo que quando eu cheguei, eu comecei a achar muito... Nossa, que máximo. O que, na minha opinião, é básico. Uhum. A pessoa cumprir o que fala é básico. A pessoa não mexer numa coisa que não é sua é básico. E a gente fala, nossa, que máximo, eles respeitam, né? Olha que máximo, aconteceu tal coisa. O quão é desafiador e o quão é perigoso você estar em ambientes errados. Porque o que é errado vira comum. Uhum. A perspectiva do que você acabou de falar. E eu advogava, Angélica. Então, essa perspectiva que você está falando aí, infelizmente, não era o que eu convivia. Eu era advogada ali em processos, então o que a gente vê? A gente vê que a gente tem que estar
cobrando contratos o tempo todo, tem que fazer declaração disso, declaração daquilo, declaração daquela outra. O tempo todo você tem que colocar as pessoas para reconhecerem por escrito o que tem que fazer, a presunção de má-fé, ou seja, o tempo todo você tem ali que tá… Armado até, não é? Exatamente. O tempo todo em alerta. Isso, não, se você me fala uma coisa, se você preenche um formulário falando que você fez tal coisa daquele jeito… No Brasil, isso não basta. Você tem que anexar dezenas de provas e comprovantes e tudo que você coloca num papel, você tem que instruir. E isso aqui, e quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, ver como isso é diferente, eu ficava indignada. Eu virava para quem estava do meu lado e falei, é isso aqui? É. Eu falei, mas como assim? Não, é só isso. Pede assinatura. Eu falei, não tem que juntar um comprovante? Não tem que instruir isso aqui com outras coisas? Não, é só isso. Falei, então tá bom. E eu ficava assim, meu Deus, como é diferente. Mas assim, e a questão da questão do do it by yourself, né? Você consegue resolver absolutamente tudo. Tudo. Entra no IRS, procura o form, você vai achar um form, preenche, faz uma carta, assim, ó, escreve num papel de mão o que você precisa e envia, eles vão te responder. Vamos por partes que nem todo mundo sabe o que é IRS. Então, contextualiza. Uma pessoa que está chegando agora, aproveitar que você já tem esse conhecimento. Um imigrante acabou de chegar. O que é o IRS? O que faz? Como faz? The Internal Revenue Service. Internal Revenue Service, que é o equivalente à Receita Federal no Brasil. Então, você pode fazer as suas coisas sozinhos. Você pode preencher, claro, né? Coloca no Google Tradutor, se for o caso, traduz, preenche. Sim. E a própria pessoa pode ir atrás de tudo. E você posta Você acha que é bem carta. mais simples, então? Sim, infinitamente. Com certeza, é bem mais simples. E existe também uma boa vontade. Por mais que eles não consigam, não tenham um prazo, né? Eles não consigam responder todo mundo prontamente. Se você pega uma folha Chamex, escreve uma carta para o IRS, assinando, dando ali o seu número, e você envia, eles vão devolver a carta na sua casa com a resposta que você está pedindo. Então eu acho muito mais fácil resolver muitas coisas. E você só precisa falar. Você não precisa instruir eles. Se você falar, eles… Óbvio, se não tiver um red flag, uma coisa extremamente, assim, né, agressiva, exagerada, aí eles vão te pedir alguma coisa. Mas você vai ter que ter dado algum indício… Vai ter que ter dado um motivo para eles te questionarem. De que você tá omitindo alguma coisa, de que você tá mentindo. Então, eles vão te devolver a pergunta. Do contrário, é presunção de boa-fé, entendeu? Isso muda o jogo. Com certeza, isso muda o jogo. E a questão também da facilidade para abertura de empresas, o atendimento, você liga, todo mundo te atende, explica tudo prontamente. Então, isso foi assim, foi de uma expansão de consciência para mim gigantesca. E eu tive a oportunidade também de conhecer já outras pessoas que já tinham expandiu mais sua visão também, de network. E foi determinante para mim também, para eu estar naquele ambiente, no dia a dia de uma empresa. Porque você estando em restaurante não é a mesma coisa. E quando eu comecei a participar disso e participar dos atendimentos e conhecer, né, os empreendedores, porque todo empreendedor precisa de uma contabilidade, né? E aí você vai se familiarizando com os problemas das pessoas, você vai vendo ali aonde as dores que são mais comuns e como que contorna isso. Então, para mim, foi assim, determinante para a minha jornada. Foi esse período que eu passei e eu trabalhei com contabilidade mais de 1 ano e meio. E eu sou muito grata. Trouxe uma boa bagagem. Sim, me trouxe uma excelente bagagem, que foi inclusive por conta dessa bagagem que eu encontrei o Joe e que a gente começou a trabalhar juntos. Isso 4 anos atrás. Ah, vocês já estão juntos há 4 anos atrás trabalhando? Quase 4 anos. Ah, que interessante. Sim. E que agora tem um espaço incrível de business, né? O DX, o DX é onde nós estamos gravando. É um espaço incrível de business. Tem um ecossistema. Vou deixar ela falar muito melhor do que eu, né? Fala um pouquinho pra gente, até para as pessoas conhecerem. Pessoas que estão imigrando e não conhecem, não sabem nem por onde começar. Elas podem começar por aqui, inclusive. Tem salas. Explica um pouquinho pra gente. Claro, o DX Business Center é um projeto, assim, do coração. Eu sou extremamente apaixonada.
depois já de estarmos trabalhando juntos por mais de 3 anos, né? A primeira vez, quando a gente começou a falar, né, dessa ideia, ele teve a visão e ele compartilhou comigo. E eu falei assim, uau, isso seria, assim, tremendo. E parecia uma coisa também, assim, que ia demorar, só que não tem disso, né, Angélica? Quando você verbaliza, você visualiza, verbaliza, né? E a gente encontrou o lugar. Quando ele entrou, ele falou, você tem que ir lá, porque é exatamente o que a gente estava falando, o que eu tinha falado. E quando eu entrei aqui, eu falei, uau, é isso, sabe? Porque é a possibilidade dos escritórios, ou seja, o dia a dia das empresas, com as salas de reunião, então, os atendimentos e esse espaço aqui, o espaço para receber os eventos corporativos, tudo no mesmo lugar. E era exatamente o que a gente sentia falta e ninguém estava oferecendo. Criar um ecossistema muito saudável, uma mentalidade de business, que é uma conversa diferenciada. Não estou falando quem é melhor ou pior, mas é dinamismo, falar do mesmo assunto, a mesma visão, expandir a visão com possibilidades, parcerias. Então, um espaço que realmente agrega muito valor. Você está de parabéns de dar vida a essa visão. Vocês dois estão de parabéns. Um outro momento, trago ele aqui também. Vocês estão de parabéns por dar vida a essa visão e trazer para a comunidade oportunidades de empreender, de empresariar, de criar, de fomentar negócios. E de mostrar uma forma diferente em que é possível você fazer tudo e mantendo uma qualidade, assim, de ambiência, de uma atmosfera realmente, assim, voltada para isso, entendeu? Focada nessa integração e nessa colaboração. É tudo o que foi sonhado lá atrás e que a gente tem trabalhado muito para conseguir entregar. E estamos realmente no começo, mas é muito gratificante. Assim, hoje a gente já vê os resultados e a gente já vê quantas pessoas maravilhosas a gente já conseguiu, já notaram a gente e a gente já conseguiu atrair com esse conceito que ele é muito simples e ele é muito possível. E a gente está conseguindo mostrar. Porque lá atrás, quando a gente falava, né? Ele falava e eu falava, as pessoas assim... mas parece que você está falando de um coworking. Não é. Não tem nada a ver. Não são só paredes para serem ocupadas por qualquer pessoa que vai entrar dentro da sala e fazer qualquer coisa e não tem nenhum tipo de relacionamento. É muito além, né? Muito além, muito além. É assim, a nossa proposta de valor era realmente diferenciada e nós estamos entregando tudo. E já é uma referência na cidade. Em Orlando, quando fala em eventos, não tem por onde correr, gente. Tem toda uma estrutura, tem todo já tá pronto. É vir fazer, é vir entregar o conteúdo. Tem toda a estrutura já planejada. Eu sei que você se dedica, eu sei o quanto você é realmente entregue no que você faz. Mas agora eu quero te fazer uma outra pergunta, porque é tudo lindo, né? Mas quem vê isso tudo lindo aqui, essa estrutura super bem feita, capricho em cada detalhe, tanto aqui na sala de eventos, quanto lá dentro, em várias salas. Nós vamos mostrar um vídeo para o pessoal, dar uma olhadinha como é que funciona lá dentro, tudo muito, muito bem pensado, bem estruturado. E qual foi o maior desafio, ou quais desafios, para que tudo isso saísse de uma visão, de uma ideia e se tornasse o que é hoje? O maior desafio é a gente conseguir... porque é um conceito... Hoje não existe, não tem outras empresas, né? Nós estamos criando esse trabalho, nós estamos criando essa percepção, né? Nós estamos mapeando o que a gente quer que seja percebido, porque não tem ninguém fazendo o que a gente está fazendo da forma que a gente está fazendo. Então, o primeiro desafio mais imediato é essa questão de separar na cabeça das pessoas a commodity do valor. Porque o que as pessoas conhecem, elas se baseiam a partir do que elas conhecem, que são salas paredes, para alocar. Como tem em qualquer paredes, lugar. Exatamente. E por isso que todas as pessoas que chegam aqui, eu ando, dou uma volta, faço o tour, explico tudo para cada uma dessas pessoas, faço questão de fazer isso, porque esse é o nosso desafio número 1. É apresentar, deixar claro qual é a proposta de valor desse espaço.
Tanto que existe uma observância de quais negócios nós queremos aqui dentro. Não é simplesmente eu ter uma sala disponível e você falar que você quer ocupar a sala. Existe uma atenção para que a gente consiga visualizar a sinergia entre os negócios que estão aqui. Perfeito. Nós não vamos colocar, por exemplo, 4 empresas, 5 empresas do mesmo segmento nesse espaço. Existe um zelo muito grande de que para incentivar essa colaboração e para que a gente tenha o máximo de segmentos, né, diferentes aqui dentro. Perfeito. Produção, por favor, coloca o vídeo do DX Business Center para que a gente consiga entender e ver direitinho o que nós estamos conversando aqui. Ana, explica pra gente, o pessoal de casa já viu, já teve uma perspectiva do que você está falando, agora explica como funciona, se uma pessoa quiser entrar, como é que funciona aqui dentro, explica o que a gente viu agora. Claro! Nós somos um hub de negócios brasileiros nos Estados Unidos. Tá, Então, a gente oferece soluções completas em termos de ambiente corporativo. Qualquer necessidade que a sua empresa possa ter, seja para promover um evento, né? O auditório tem capacidade para até 160 pessoas e a gente consegue fazer eventos em diferentes formatos. Nós temos mais de 40 escritórios, então nós temos mais de 40 empresas conosco. E ainda em fase de expansão, nós ainda temos mais 2 fases de expansão previstas, porque hoje já estamos com a capacidade máxima, uau. mas estamos sempre planejando formas de expandir, de melhorar o espaço como um todo, né? Porque é a qualidade, esse nível de excelência nesse espaço que garante que todas as empresas aqui fiquem satisfeitas e consigam performar dentro do que a gente estimula, né? Que é essa colaboração, essa cooperação entre elas para que a gente consiga gerar mais negócios e fortalecer a comunidade brasileira como um todo para o restante do país. Porque nós queremos ser referência tanto para os empresários no Brasil, que querem fazer negócio nos Estados Unidos, quanto para os empresários brasileiros nos Estados Unidos, de um ambiente seguro, onde acontecem negócios sólidos, negócios reais, entendeu? Então, só negócios de procedência que vão se beneficiar dessa plataforma, desse espaço e de todos os resultados que a gente vai gerar entregando 100% da nossa proposta de valor, que é gigantesca. Perfeito. Agora, fala pra gente, você estava falando que conheceu o Joey já há 4 anos. E como é que foi? Você saiu da contabilidade e foi para construção com Sim. ele? Como é que isso aconteceu? Sim, eu fiquei sabendo através de conhecidos que tinha, né, um dono de uma empresa de construção que estava procurando alguém para parte administrativa, assistente administrativa. E eu pensei, bom, com certeza é um novo ramo, mas a construção é um segmento que movimenta muito dinheiro na Flórida. E eu não tenho noção nenhuma de como isso funciona. Mas eu posso ter, porque eu tenho embasamento administrativo, esse período que eu passei na contabilidade. É só adaptar. Já me deu, assim, uma bagagem gigantesca e tem toda a minha bagagem profissional, né, desde sempre. Então, eu falei, então, vou conversar com ele. Mandei uma mensagem, né, e aí a gente marcou uma entrevista. E ele já me chamou para uma entrevista na obra, a obra que ele estava fazendo ali. Aí eu cheguei lá bem comedida, né, aquele monte de gente trabalhando, aquela barulheira de máquina e tudo, uma casa enorme. E aí ele me fez as perguntas bem capciosas, né, porque ele é desses. E eu falei, faço Vou pra cima. tudo. O que precisa fazer? Ele falou, bom, precisa fazer muita coisa. Você dá conta? Falei, claro, dou conta. O que não der, eu vou fazer dar também. Exatamente. Eu falei, se você tiver paciência para falar Te ensinar. o que você precisa, eu te garanto que eu vou pegar. Ele falou, tudo bem, porque não existe hoje, a empresa está em franca expansão, tem muitas obras em andamento e eu não consigo fazer tudo. Eu preciso de uma ajuda, assim, 100% da parte administrativa, né, e controle de compra, material, etc. Eu falei, então tudo bem. Mais uma vez, né, dando ali um passinho
maiorzinho ali do que eu estava habituada, para eu conseguir aprender. Sem nenhuma zona de conforto. Sem nenhuma zona. Não tem crescimento dentro da zona de conforto. A zona de conforto é uma ilusão. Total, total. Não tem como. E a gente foge, e sempre tem alguma coisa em que a gente tá confortável, mesmo hoje, trabalhando às vezes 15 horas por dia, eu ainda tenho alguma coisa que eu sei que eu tinha que estar fazendo melhor, que eu ainda não tô fazendo da forma que eu deveria, porque eu ainda Mas tô... essa consciência vai te levando para uma Sim. expansão. Uhum. Não é super mulher, nem mulher maravilha, mas é uma mulher maravilhosa. Que vai se expandindo e vai crescendo. Porque senão a gente também tem que tomar cuidado, gente, para não ficar numa cobrança sem fim. Nunca é boa o suficiente. Eu posso não estar na melhor performance, mas eu posso dar 100% com o que eu tenho hoje. E às vezes o meu hoje é 20%. Exatamente. Eu tô 20%, dei 100% dos meus 20%, então eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha na mão hoje. Isso, eu sou muito inquieta, eu sou muito... E é uma coisa que eu tenho que vigiar, que inclusive a mentoria me ajuda bastante. A sua mentoria, mentora. Porque eu tenho essa inquietação de que eu tenho que estar fazendo mais o tempo todo, que às vezes eu fico até me sentindo culpada. Até nisso eu me culpo, porque eu fico assim, nossa, gente, mas eu tô sendo grata o suficiente, eu tô apreciando a jornada, eu tô sendo grata a todas as oportunidades, a minha saúde. E eu tenho que constantemente parar, porque senão eu fico só me cobrando e querendo fazer mais, e querendo resolver todos os meus problemas, mas enfim. São os dois extremos, né, Ana? Você falou uma coisa muito interessante. Já que você tocou no assunto da mentoria, uma das coisas que a gente trabalha muito é a percepção e a gratidão. Porque às vezes você está hoje vivendo o que você orou lá atrás, o que você pediu a Deus lá atrás é o que você está vivendo. O que você não sabia é que junto com o pacote, ter um espaço desse maravilhoso, vem uma série de demandas. Então nós precisamos reconhecer o que nós temos, sermos gratos, não quer dizer que estou satisfeito e vou parar por aqui, vai para um próximo nível, mas respeitando e entendendo o seu limite. Porque às vezes o seu limite são 90%, você vai lá e dá tudo dos seus 90%. Às vezes são 5%, às vezes são 50%, ou tem dia que você acorda para ganhar o mundo. Mas não são todos os dias assim. E se perceber, se conhecer, faz toda a diferença no processo. Você conheceu o Joey, abraçou mais esse desafio. Não, com certeza, porque eu pedi para ser desafiada, não foi? E eu pedi mais de uma vez. Pois é, e sei que ele não dá, não faz porque é corpo mole, né? Ele coloca lá, pressão no volume máximo. O maior desafio, meu Deus, gente. Mas também transformou na Ana incrível que você é hoje. Sem dúvida. Ele é o meu primeiro mentor. Ele me faz provocações, assim, impressionantes, porque realmente é uma forma, ele tem, até aquela questão do que é o empreendedor nato e o que é o empresário, a pessoa que se torna, né? Porque a gente tem muito esses embates, porque eu estou me tornando, né? E ele nasceu por causa enfim, da origem, todo o histórico, e sempre empreendeu, né? Ele nunca trabalhou para ninguém. Essa é a beleza, vocês se completam. Exato. O que falta em você transborda nele e o que falta nele transborda em você. Essa é a combinação dessa parceria. Sim, sim. Então é uma presença muito forte nesse meu êxito profissional, nessa minha evolução profissional mesmo, porque ele me provoca o tempo todo e sempre existe um contraponto constante entre o que é o meu pensamento ali default, né? A nossa forma, o reflexo, né? Aquele pensamento reflexo, e o meu e o dele sempre são muito diferentes. Então, a gente está o tempo todo fazendo esse contrabalanço um para o outro. Mas, em resumo, eu nunca trabalhei tanto igual quando eu comecei a trabalhar com ele. Mas, graças a Deus, a gente pôde se complementar muito. E foi isso que construiu uma relação sólida de confiança. Porque é preciso ter muita confiança para a gente conseguir trabalhar junto e, de fato, ver os resultados. E foi o que a gente conseguiu, né? Nós conseguimos expandir essa empresa, que originou outras empresas, entre elas esse projeto aqui, que hoje eu sou, assim, completamente apaixonada e estou entregue, que é o DX Business Center. E que é um sucesso. Graças a Deus. Gente, que bate-papo delicioso e muito enriquecedor. Eu passaria o dia falando com você, mas precisamos encerrar. Então,
deixa uma mensagem pro pessoal que está vindo para cá, ou vindo do Brasil, ou novos imigrantes que querem empreender e de repente não sabe nem por onde começar. Fala uma mensagem pro pessoal. Bom, o que eu consigo falar é baseado no que eu passei, né? E eu tenho muita segurança para poder falar isso hoje, porque é exatamente o caminho que eu percorri. Primeira coisa é não chega achando que você sabe de tudo. Se coloque numa posição de aprendiz sempre. Por mais que você tenha algum conhecimento técnico que é grande na sua área lá no Brasil, aqui as coisas funcionam um pouquinho diferente. Então pare, escute. Quem já está aqui há mais tempo que você com certeza vai pegar lições valiosas que vão te cortar algum caminho. E vão fazer você não cometer erros que podem te custar muito lá na frente. Então, só tenha essa humildade, porque você pode ser indiferente a sua história no Brasil. Você consegue trazer toda a sua bagagem, mas você tem que adaptar. Então, mantenha a humildade e faça um esforço para entregar a sua personalidade em tudo que você estiver fazendo. Faça tudo com muito boa vontade, porque nada disso é em vão. Não existe uma tarefa que você pode fazer, um trabalho que você pode executar nesse país, que por algum momento você ache que está muito abaixo das suas capacidades, você vai estar aprendendo e isso vai ser valioso para você lá na frente. E no geral, esteja ciente de que você precisa buscar sempre melhoria constante. Você precisa vigiar os seus defeitos e tentar contorná-los, e cuidar disso vai fazer você garantir um crescimento, não só porque você está nos Estados Unidos ou em qualquer parte do planeta, mas um crescimento pessoal que vai beneficiar você e a todas as pessoas que você ama e que estão próximas de você. Olha aí, gente, eu falei que esse rostinho, você pensa que ela tem pouca idade, ela tem muita bagagem. Eu sabia que ela ia trazer tanta informação, tanto conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada, Obrigada, Ana, pela sua você. contribuição, pela sua entrega, pela sua dedicação em servir a nossa comunidade com um espaço tão enriquecedor. E você, mais uma vez, quero te agradecer, você que está curtindo, você que está conosco. Aproveita e comenta o que você achou, o que você aprendeu nesse podcast. Você responde o pessoal, se o pessoal fizer comentário? Sim, claro, por favor, gente, façam perguntas. Eu tô sempre aqui comentando e eu vou adorar poder responder alguma pergunta de vocês. Então faça seus comentários, não guarde essa informação só para você, compartilhe o link com outras pessoas e se inscreve no canal. Se você ainda não inscreveu, você tá perdendo tempo, porque você se inscreve no canal e ativa o sininho, porque na próxima semana, os próximos episódios, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Até breve!